lição de número 9, que é o mistério revelado da unidade, é o mistério da unidade revelado. Texto áudio. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. A verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Vamos prestar atenção, porque é muito extraordinário. Aqui nós vamos tratar sobre esse mistério. Esse mistério vai ser o foco aqui da nossa lição, aonde Deus vai, com certeza, esclarecer algumas coisas à luz dessa lição para todos os irmãos que estão aí com a gente nessa live e os que vão entrar depois para assistir, né? Em nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe é Efésios 3, do versículo 1 ao 13, que diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Dos principados e potestades nos séculos, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O objetivo geral, que texto lindo, né? O objetivo geral, estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, é extraordinário. Essa lição, claro que todas as lições passadas, uma faz introdução à outra. Então, para quem não acompanhou as lições passadas, para ter uma melhor compreensão do assunto de hoje, indico que você procure as nossas lições passadas e possa assisti-las, para que você tenha uma melhor compreensão do assunto em que vamos falar aqui agora, né? Esse mistério, esse tal mistério que a Bíblia tanto fala, e que Paulo, na sua carta aos Efésios, ele está mostrando que existia um mistério oculto, mas que Deus havia revelado aos profetas e depois aos apóstolos. E esse mistério ele vai se dar depois na revelação da igreja. Nós vamos entender isso ao longo desta lição. A introdução aqui é: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto. Lá em Efésios 3, do versículo 1 ao 4, nós vamos entender isso. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério.
Efésios 3, 4 ao 6, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança. E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Vale a gente ler esse texto aqui de Efésios 3, versículo 11, ó. Segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo, nosso Senhor. Então, Deus já tinha um eterno propósito. Já estava feito todo o seu plano antes mesmo da fundação do mundo. O primeiro tópico aqui. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério. Do grego, mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina. Olha só que coisa linda. Então, o mistério ele já tem um significado, né? Uma definição. Traduzido da palavra grega, que significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. No versículo 3 do capítulo 3 aqui de Efésios, está sugerindo isso, ó. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então ele foi revelado. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Colossenses 2,18. Lá em Colossenses 2,18 nós vamos ter uma referência a esse misticismo que era ensinado como que fosse um exclusivismo, aonde Deus, ele obviamente, ele já temos visto nas lições passadas que o Senhor já tinha arrancado essa cortina, né? Posto por terra, não tinha mais então um exclusivismo. Colossenses 2,18. Glória a Deus. Que vai nos dizer assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu e estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Olha que texto extraordinário. Então, não é uma compreensão exclusiva de um grupo. É um mistério revelado para a humanidade. É para a humanidade, amados. Então, não é simplesmente uma coisa particular para uma pessoa, para um homem, para um grupo. Mas é uma revelação para toda a humanidade. Então, não tem nada de exclusivo. É claro que para alcançar esta graça extraordinária, o ser humano vai ter que ele precisa, então, se entregar a esse poder do Evangelho, a essa graça tão maravilhosa, ao qual Deus revelou para a humanidade, tá? Então, tem que ter uma entrega, mas não é exclusivo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4, ele vai dizer assim: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo aqui estava instruindo sobre adoração, né? Envia uma carta para Timóteo, para que Timóteo pudesse instruir todos para como adorar a Deus e revelando para todos, olha só, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É para que não existisse mais aquela cortina da separação, só os judeus adoram a Deus, só os judeus podem chegar na presença de Deus. Acabou essa cortina. Os gentios é todo aquele que não é judeu, então Paulo estava dizendo, a Jesus é acesso a todos. Quem quiser adorá-lo, venha, ele vai permitir a presença de qualquer pessoa diante dele. E é ele quem decide isso. Foi ele quem
quis isso desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, ele já era cordeiro morto. Ele já tinha um plano de salvação antes da queda do homem. Você acha realmente que Deus, por exemplo, foi pego de surpresa quando Adão caiu? Deus foi pego de surpresa e ficou, meu Deus, e agora? Né? Ou, ai, e agora o que eu vou fazer? Deus nunca é pego de surpresa. Todas as rotas da vida do ser humano Deus já conhece. Tudo que vai acontecer, não apenas a vida do ser humano, mas o cosmos, no globo, no globo terrestre, em tudo ao nosso redor, no sistema solar, nas estações do tempo. Deus não é pego de surpresa, ele é dominador mor. Ele é simplesmente o regente de tudo que existe. Nem mesmo os demônios, com sua fúria, sua força, têm o poder de fazer Deus ser pego de surpresa. E até mesmo, agora nós estamos vendo aí o coronavírus, nós somos pegos de surpresa. Os homens, nós somos pegos de surpresa, não sabíamos nem o que fazer no meio dessa pandemia quando tudo iniciou. Ficou tudo muito confuso. Deus não foi pego de surpresa. Ele é regente, então ele já sabia de tudo. Então o que acontece? Existem permissões, existe vontade de Deus, existem permissões de Deus, mas ele já sabe o plano, ele já elaborou todo um plano antes da fundação do mundo. Então o fim disso aqui ele já sabe exatamente o que vai acontecer. Por isso que noutras lições nós falamos sobre a doutrina da predestinação, e lá na doutrina da predestinação existe um equívoco justamente por esse domínio absoluto de Deus saber todas as coisas, Deus saber até quem vai ser salvo e quem não vai. E por esse motivo, algumas pessoas confundem essa interpretação e acabam fazendo o quê? Acabam que olhando para esse poder extraordinário e falando assim, não, se eu conheci Jesus, então eu já estou salvo, porque a Bíblia diz que ele é dominador de tudo, e se eu chegar até ele, foi Deus quem me colocou diante de Jesus, então eu já estou salvo. Então existe esse equívoco, mas não, apesar de Deus ser dominador de tudo e regente de tudo e sabedor de todas as coisas, ele ainda tem dentro dessa eternidade, dentro desse tempo, ele permite que nós venhamos a ter os nossos costumes, as nossas lidas, os nossos desejos, as nossas vontades. Ele já sabe qual vai ser o resultado, mas ele permite nossas escolhas. Ele criou o ser humano não é para ser escravo. Deus criou o ser humano para ser simplesmente um ser absoluto em si mesmo. Claro que precisando da misericórdia e da vontade de Deus, da bênção de Deus, mas para que o homem tenha suas escolhas. E se o homem decide Jesus, por Jesus, ele vai ser bem-sucedido no seu caminho. Mas se o homem escolher por si mesmo e suas vaidades, o homem vai andar com o diabo e vai perder toda a sua herança na eterna salvação. Então, nós estamos aqui dando um contraste para ter uma compreensão do que é o mistério revelado e que Deus não é pego de surpresa nunca, jamais. E que a adoração não é exclusiva, é para todos os povos. O segundo tópico aqui da revista, da nossa lição, é o desconhecimento do mistério. Desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no contexto. Olha só, é preciso pôr aqui esse advérbio como, nós vamos entender algo aqui extraordinário, que aparece no contexto com valor circunstancial noutros séculos. Não foi manifestado, como agora. Então você vê que existe uma... Não é que ele não foi revelado para alguém, o mistério, mas não tinha sido manifestado como agora. Preste atenção. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Então você vê que o Espírito Santo é a chave da compreensão do mistério. Se alguém não buscar o doce Espírito de Deus, não consegue, e ainda assim nós vamos ter a compreensão, mas não absoluta. Nós vamos saber que Cristo é o Senhor e é o mediador entre Deus e os homens. Mas nós não vamos conseguir ser um cristão genuíno
sem o auxílio do Espírito Santo, que nos faz ser os pequenos cristos nessa terra. Nós não vamos ter. Então, o Espírito Santo é a chave de uma compreensão para que a gente consiga aceitar o sacrifício, amar o sacrifício de Jesus e que a gente possa ser a igreja, uma sociedade dentro da sociedade. E essa compreensão não vai se dar sem o Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca deste mistério. Olha só, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. No terceiro tópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Nós vamos ver agora alguns textos bíblicos que nos farão entender que algumas pessoas que por sua entrega, que por sua devoção, que por seu caminhar com Deus, não apenas porque Deus os escolheu. Teve muitos escolhidos no Velho Testamento para serem profetas, serem servos de Deus, mas alguns, a exemplo do rei Saul, por exemplo. O rei Saul foi escolhido, mas o que ele faz? Ele se desvia do propósito. Então, os que andaram no propósito, os que conseguiram buscar o espírito da promessa, o espírito do propósito, o espírito de Deus que é santíssimo, então esses conseguiram ter a compreensão pelo poder da revelação, sem ver, aceitaram o projeto, sempre pelo poder do Espírito. E olha só, Gênesis capítulo 12 e versículo 3, como diz nossos irmãos cariocas, capítulo 12. Então, nós vamos lá para Gênesis, aqui no capítulo 12, sobre a chamada de Abraão. Nós vamos ver aqui no versículo de número 3, o seguinte: abençoarei, vai falar sobre nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as nações tendo acesso à revelação, mas é uma promessa. Mas Abraão já sabia que todas as famílias da terra, então naquele momento Abraão foi o primeiro judeu, o primeiro hebreu. Ele é, com 75 anos, chamado a ser uma nova nação. Olha que coisa linda. Então Deus agora fala, você vai ser uma nova nação. Em ti eu vou fazer uma nova nação, e vai se chamar hebreus e judeus, e de você vai ser um povo, e sai dele um povo. Ali era um modelo de Deus para a igreja. Em Abraão, Deus cria um modelo para uma sociedade transformada. E claro que o conceito disso, naquela época, também foi incompreendido pela maioria. Assim como agora o é. A igreja ainda é mal interpretada pela maioria, mesmo com esses 2000 anos. Então nós somos taxados de loucos, de fanáticos. Só que agora existe uma artimanha demoníaca em meio a tudo isso, que é o movimento gospel. Então hoje você vê uma aceitação entre cantores mundanos com cantores evangélicos, que é o movimento gospel. E aí esses cantores secular vão lá e cantam as suas músicas, né, depravadas e assim por diante nos seus shows, mas de repente gravam lá um louvor. Entra na minha casa, entra na minha vida, e assim por diante, ou canta qualquer tipo de outro louvor que está sempre na moda, aquele louvor de ascensão. Eles vão lá e começam a cantar. Por quê? Porque é uma artimanha do diabo para confundir o povo de Deus com qualquer povo. Mas a igreja não pode ser confundida, porque está escrito, e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então existe uma cortina de separação em relação ao verdadeiro serviço de Deus. Essa cortina, ela nunca vai ser rasgada, mas a cortina do acesso foi rasgada. Mas ainda somos um povo eleito para uma manifestação de Deus para essa terra. Então as nações todas podem ser benditas, porque Deus está profetizando isso na Bíblia. Então ele está dizendo, todo mundo vai ter um alcance, mas meu povo é exclusivo em questão de santidade, em questão de caminhar, em questão de proceder. O meu povo é diferente. Então esse mistério começa a ser revelado, que ele alcança todos os povos,
mas ele ainda assim, ele tem um diferencial. Porque esse mistério, mais para frente nessa lição, nós vamos entender. Ele se chama igreja. Olha o próximo texto bíblico. Gênesis ainda, capítulo 22 e o versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Agora já tem uma condição, né? Porque ele obedeceu. Então vão ser benditas as nações da terra. Então você vê que tudo pode ser alcançado através da tua vida. Quando nós entendemos que somos esse povo de Deus, quando nós entendemos que nós somos o mistério de Deus revelado para a terra, nós somos o mistério. Abraão estava tendo acesso para um modelo desse mistério. Abraão estava tendo acesso ao que seria esse mistério e aceitou. Mas nós somos o mistério. Nós não temos a revelação do mistério apenas. Nós somos o mistério. Nós somos a igreja. Entende? Então o mistério de Jesus é a igreja. O projeto de Deus sempre foi a igreja. Então Deus agora está revelando para os seus profetas para que no tempo certo, no seu tempo determinado, viesse a revelação. E a revelação quem é? Jesus Cristo é a revelação. Ele vem como um patriarca da igreja, vamos falar assim. Ele vem como um modelo mor para revelar o que é para ser. Meu povo será assim, como eu sou. E ele disse assim, ó, eu venci o mundo, vós vencereis. Ele está dizendo, eu sou o modelo para vocês. Sigam assim, vocês serão a igreja, a minha igreja. E sobre a minha igreja, as portas do inferno não irão prevalecer. Então a igreja é tão gloriosa que ela traz o céu para a terra. É um projeto glorioso de Deus. Nós vamos devagarinho chegando lá. Então as nações podem ser alcançadas. Então você vai vendo que a cortina da revelação, ela não é tão fechada assim. Ele vai dando as revelações aos seus profetas, aos seus ungidos. Isaías 11:10. Aqui, ó, Isaías 11:10. Louvado seja o poderoso nome do Senhor Jesus. Vão compartilhando essa live, tá? Vão deixando Deus falar com vocês, que essa lição possa tocar o teu coração e te revelar quem você é nessa terra. Isaías 11:10. Diz assim o texto sagrado: naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Olha só, naquele dia as nações. Então, você vê que existe uma manifestação e as nações vão começar, uma profecia que as nações vão começar a perguntar naquele dia sobre a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Obviamente aponta para Jesus. E quem é que Jesus deixou para representá-lo? A igreja. Então a igreja revela quem é a raiz de Jessé. A igreja sempre vai revelar. Não só na loucura da pregação verbal do evangelho, mas a loucura da pregação do caminhar, do proceder da fé, dos testemunhos, do caminhar santo, do se separar dos demais. Essa separação dentro da sociedade, onde você convive em sociedade, mas você convive diferente. As pessoas vão olhar para você e falar sempre: meu Deus, mas você é diferente. O que acontece com você? E você vai falar bem assim: não, eu sirvo a Deus. Amém? E glória a Deus. Então você sempre vai revelar o evangelho para as pessoas, e as pessoas sempre vão falar assim: quem é este Deus que você serve? As pessoas vão ter sede deste Deus. Uma hora ou outra alguém vai ter sede. E por quê? Porque você é o embaixador dele. Você é o representante oficial dele. Você é a igreja. Amém? E vamos ver mais um texto que está lá em Malaquias 1:11. Malaquias 1:11. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Só para a gente entender essa revelação lá no Velho Testamento.
Malaquias 1:11, que diz assim: desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que missão que a igreja tem. A missão que a igreja tem é continuar o que os profetas receberam, a revelação, continuar o que os apóstolos receberam, a revelação e o objetivo específico do que é o mistério. Então nós agora estamos continuando este objetivo específico do mistério. E qual é o mistério? Jesus se revelou para toda a humanidade. E a igreja é o projeto de Deus para todos os povos. A igreja é o projeto de Deus para todos os povos. Guarde isso no seu coração. Então, esse é o mistério revelado lá o mistério e os profetas da antiga aliança, revelado para eles na antiga aliança. Vamos continuar na revista. O que esses profetas não sabiam, eles não sabiam, olha só, era como isso aconteceria. Eu disse e repito, Abraão foi o maior modelo do projeto da igreja. Era um modelo de uma separação, dentro de um povo dentro de um povo, ou seja, uma nova sociedade no meio da sociedade. Uma nova nação nasceu naquele momento. E agora nasce a igreja. Então, mas eles não sabiam como isso se daria. Nenhum deles, mas aceitaram. Como Deus faria algo totalmente novo. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. A igreja, o mistério oculto. Então, a igreja é o mistério oculto. Todos somos integrantes de um mesmo corpo, nós somos a igreja, mas não são toda a humanidade corpo. Os integrantes do corpo aqui, aqueles que confessaram Jesus, estão andando segundo a vontade de Deus. Numa das lições, eu disse e eu repito aqui agora: a minha mão direita que fez o que ela quis ou o que a minha mente pensante está determinando para que o meu corpo seja impulsionado a ter uma ação, uma atitude. Se eu me levantar agora, eu estou falando, eu estou respirando, tudo porque a minha mente pensante está dando determinações ao meu corpo. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça. O corpo é guiado pela cabeça. Se você não é guiado pela cabeça, que é Deus, e os impulsos eletromagnéticos que regem o corpo, pelos nervos e assim por diante, revelam o Espírito Santo. Se essa determinação não vier da cabeça, que o Espírito de Cristo move o corpo, logo você não é corpo de Cristo. Como você vai ser corpo de Cristo se você não é guiado por Ele? Então, claro, como que a minha mão direita vai querer sair sem a minha mão esquerda? Se isso acontecer, é porque essa mão é um tumor, porque um tumor é assim que ele faz. Ele machuca e tal, eu preciso arrancar ele fora. Então, se alguém não consegue admitir o resto de todo o corpo, essa parte do corpo, ela não é corpo. Ela não é corpo. Então pode ser um espírito do inferno guiando alguém para destruir todo o corpo. Então, que isso esteja repreendido entre nós. Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos vendo que nós somos um corpo, nós somos a igreja, nós somos um mistério revelado de Cristo. Mas tem um detalhe, mesmo sendo esse corpo, e mesmo tendo essa separação entre o mundo, sendo igreja separada do mundo, estamos dentro deste mundo, somos uma sociedade. E diferente dos judeus, porque esse foi a má interpretação lá na Velha Aliança, eles não queriam dividir o Deus deles com outras nações. Por este motivo é que Jesus vem agora revelando a igreja e dizendo que todas as nações, ele disse isso durante todo o tempo, o período do Velho Testamento, pelos profetas, que todas as nações o adorariam. Ou seja, não tem esse negócio de exclusivismo. Eu não sou um Deus apenas de um povo fechado, esse povo. Não, Deus não é um Deus assim. Deus, ele está dando acesso a todas as nações. Por isso que a igreja tem uma missão diferente do Velho Testamento. Qual é a missão? O Velho Testamento revelou o poder de Deus por sinais, prodígios, maravilhas e profecias. Nós temos uma missão extraordinária de fazer o que Jesus fez,
levar a boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova é chegar num leproso, como naquele dia, e poder dar atenção àquele leproso e curar aquele leproso. Mas espera aí, aquele leproso é um imundo, ele não faz parte do grupo. Pois é, mas o evangelho, essa é a loucura da pregação, é levar a quem não merece, é levar o evangelho para quem não faz parte, é levar o evangelho. Nós pregamos aqui entre nós, nos irmãos congregacionados, para que sejamos mais cheios do Espírito Santo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos crescer juntos. Mas esse crescimento não pode ficar aqui, porque nós não somos uma bolha. Nós temos que, como o nosso pastor outro dia pregou, foi extraordinário, uma mensagem gloriosa. Do seu ventre fluirão rios de água viva. João 7, né, se não me falha a memória. Ou seja, precisa que nós venhamos a crescer sim nessa graça, nessa glória toda, saber quem somos, os embaixadores de Cristo, mas também precisamos levar. Nós não podemos nos conter somente com esse conhecimento só para nós. Nós temos que, na verdade, nos inconformar com a situação que o mundo vive, nos inconformar com a degradação da mente humana, com toda esses pecados espalhados, pessoas cometendo diversos tipos de pecado, fazendo coisas terríveis. Nós temos que ser inconformados. Quem está cheio do Espírito Santo, está transbordando, ele é inconformado. Ele quer levar o Evangelho. Ele quer levar o Evangelho. Por exemplo, agora, algumas pessoas querem que a igreja abra. A questão não é só a igreja abrir. A questão é, a igreja tem que abrir não só porque eu tenho que cultuar. A igreja tem que abrir para que eu traga pessoas. Nós temos que orar para que essa pandemia acabe de uma vez. Para que não só nosso povo, irmãos, fique ali congregados. Isso seria o mesmo que os judeus fizeram. Então não adiantou ser igreja, não adianta ser um povo escolhido para ser o embaixador de Cristo, se nós estamos conformados em estar ali, só o nosso grupo. Não, nós temos que ir além disso e levar esse evangelho em qualquer lugar, na rua, na cidade, na praça, pregar o evangelho, ser o evangelho e pregar o evangelho. Então, essa inconformidade é o que Jesus está revelando aqui. Uma das características desse mistério revelado, que é a igreja, é não ser conformado, é ser inconformado. Nós precisamos ser inconformados. Olhar para alguém que está necessitado, carente de Deus, que está doente, que está faminto, que está desesperado, desamparado, que está desajustado nessa terra, que está querendo tirar sua vida e fala assim: eu preciso salvar esta pessoa. Você tem uma missão, a missão de Deus, que é levar vida e vida com abundância para as pessoas. Então, esse é um dos objetivos mais extraordinários desse mistério ter sido revelado. Prosseguindo aqui na leitura, a síntese deste primeiro tópico é: o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiverem oculto desde a eternidade. Então ele já era elaborado, entenderam? Já era elaborado, era um plano perfeito. O segundo tópico dessa nossa lição que estamos estudando, para alguém que entre agora de repente, é o mistério da unidade revelado. Então, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. É a ênfase de Paulo. Revelado aos apóstolos, o primeiro tópico, e profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Amados, isso é tão profundo que simplesmente a gente fica maravilhado. Paulo, ele fala com paixão. Quando você lê a Bíblia no Espírito, você consegue enxergar. Parece que eu vejo a cena quando eu particularmente estou lendo ali. Quando a gente lê Paulo dizendo assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por vossa causa, pelo amor de Deus. O que ele está querendo dizer? Eu estou atado nesta missão.
eu estou entregue a esta missão. Não tem como recuar. Não posso abandonar. Eu não posso abrir mão. Simplesmente é uma missão. E quem é que me deu essa missão? O Criador. O Criador do mundo. Não foi o presidente da República. Não foi o Senado. Não foi o TSF. Não foi qualquer tipo de país. Não foi os Estados Unidos. Não foi o presidente de Israel. Foi o Criador do universo, o Deus que não morre, o Deus que não dorme, o Deus que é antes do princípio, é agora e até o fim. Deus é o Senhor. Me chamou, vocacionou. Paulo estava dizendo isso. Isso é muito extraordinário, irmãos. E você precisa entender que você foi chamado nesta mesma condição. Não se separe de Paulo nisso. Toda a igreja de Cristo foi chamada para esta mesma coisa, para esta mesma causa. Temos esta mesma missão vocacionada por quem? Pelo mesmo Deus. Tenha paixão em quem te chamou. Quem tem a paixão na tua missão, na tua vocação. Deus te deu um santo ministério. Tenha paixão pelo que você faz e salve o maior número de vidas por isso. Porque ele destaca que é por vossa causa, ou seja, por causa dos gentios. Eu preciso levar esse evangelho para todo mundo. Então, é muito extraordinário. Olha só. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Gálatas 1:1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Lá em Gálatas 1:16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. Irmãos, eu quero destacar o seguinte. Deixa eu achar aqui o texto em Gálatas 1:12. Destacar o seguinte para os amados. Gálatas 1:12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha o tema aqui dessa aqui, Almeida Revista e Corrigida. O tema para isto, depois do prefácio, é, a partir do versículo 6, a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Ou seja, diante de toda a rebelião e rejeição, Paulo revela: quem me chamou foi Deus. E ponto. Vocês vão obedecer essa doutrina? Se não forem obedecer, vocês não vão ser igreja e nem terão parte nisso aqui. Então ele estava contando isso. Mas deixa eu abrir um parêntese nessa lição para falar o seguinte. Paulo, muita gente se defende com essas palavras de Paulo. Eu fui chamado por Deus. Né? Eu não tenho que obedecer homens. Eu fui chamado por Deus porque Paulo não obedecia a ninguém. Não obedecia a ninguém? Paulo começa o seu ministério, primeiro, fazendo a vontade de Deus, porque Barnabé foi atrás dele. Trouxe ele. Ele foi aceito pelo concílio da igreja, pela assembleia da igreja, solene, por uma assembleia uma convenção, me fugiu a palavra. Ele foi chamado pela convenção da igreja, ele foi aceito, claro, obviamente, porque é inegável uma chamada. Quando alguém tem chamada, não precisa ela ficar, que Paulo aqui se defende diante do gentio, não diante da igreja. A igreja, diante da convenção, ele se defende aqui diante dos gentios, ou seja, as ovelhas. Diante das ovelhas ele revela: vocês não querem ouvir minha voz? Eu sou o pastor de vocês. Mas diante do concílio, as marcas do evangelho que estão sobre ele falam por si. Ou seja, ele está agora revelando, os seus passos está agora revelando a divina chamada sobre a vida dele. Então, é inegociável. Quando alguém tem uma chamada verdadeira, genuína, é inegociável. Por exemplo, tem pastor que você é consagrado e tudo mais, mas ele não tem dom de ser pastor. Tem gente que prega, que nem eu fiz a conferência no ano passado lá em Jaguariaíba, que era a conferência de líderes, e falava sobre isso. Tem pessoas que estão no Ministério de Evangelismo, mas não sabem nem o que é evangelismo. Como ele pode ser um evangelista?
é um diácono, ele não sabe nem o que é servir, ele detesta estar servindo, ele odeia estar ali servindo as pessoas. Como ele é um diácono então? Até porque um diácono tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, como? Então você observa essas coisas e você vê. Você olha, a chamada ela é revelada pela atitude. Não precisa a pessoa... Então, algumas pessoas se defendem com isso, dizendo eu tenho chamada, eu tenho isso e tal. Mas isso é para enfrentamento contra as pessoas, contra lideranças, para levar pessoas a fazerem motim, porque ela não tem sucesso no ministério. Você está entendendo? Então, só para fechar esse parêntese, Paulo não está dizendo isso. Paulo não tem nada a ver, ele não está querendo defender-se a si mesmo a ponto de falar bem assim, não porque eu sou apóstolo, porque eu sou isso, aquilo, porque estavam rejeitando ele. Não, eles estavam rejeitando a Cristo. Então ele está dizendo aqui, ó, é o seguinte, eu fui chamado, essa revelação veio de Cristo. Ou vocês obedecem, para fazer uma compreensão assim pontual, ou vocês obedecem, vocês não vão ter parte. A eternidade não é para quem não obedece. Então, fechando esse parêntese, amados, não temos que ficar esfregando nossa chamada na cara das pessoas. Ela será revelada pela nossa atitude, não pela nossa pregação, pela nossa atitude. Amém? Graças a Deus, está aqui o meu pastor aqui na live e ele pode dizer se eu estou errado. É fato, é fato. Isso é fato. Infelizmente, muitos não têm chamada. Seguindo então aqui, ó, o apóstolo assegura, né? Deixa eu marcar aqui para mim. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus e a ele e aos demais apóstolos e profetas. Lá em Atos você pode conferir isso aí. Atos capítulo 11, versículo 4 ao 17 e versículo 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio. Então aqui, deixa eu abrir um parêntese. A filosofia interpreta Deus? A filosofia te dá apenas linhas de pensamento, linhas de raciocínio. A ciência interpreta Deus? Não. A Bíblia diz que Deus chama, por exemplo, as estrelas pelo seu nome. Como a ciência descreve isso? E as estrelas, já foi comprovada pela própria ciência, que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Na areia do mar, na praia, na beira da praia. Então você observa essas coisas e você começa a ver. Deus é tão soberano que até as próprias estrelas ali no espaço, ele chama cada uma pelo seu nome. A ciência não pode descrever isso. A ciência não pode apontar quão grande Deus é. A filosofia te dá linhas de raciocínio e acaba te fazendo até pecar. Se você ficar lá tentando raciocinar, o que você precisa fazer? Crer. Crer. A Bíblia diz que Paulo chegou certa feita e foi preso, e ele e Silas louvavam a Deus. Em profunda adoração, Deus rompe as barreiras, quebra as correntes, os grilhões, despedaça-os. A cadeia vai ao chão, há um terremoto. Os presos não fogem, porque reconheceram o Deus deles e ficaram atemorizados. Mas o guarda falou, eu vou me matar. E quando o carcereiro foi tirar a sua vida, ele disse assim, não faça isso. Aí o carcereiro, ali na conversa, mas o que eu faço então? Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê. Irmão, você consegue imaginar? Deus é um Deus extraordinário. Tem 7 olhos de chamas de fogo. É tão poderoso, teu tamanho é imensurável. Não tem como medir o tamanho de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que a terra é o estrado dos seus pés. Dos seus pés, ou seja, a terra é o lugar, a sola do pé de Deus está pisando sobre a terra. Não é uma referência de humilhação, é uma referência da glória e da grandeza, da onipotência de Deus. Do tamanho de um Deus tão grande, tentando raciocinar. O servo de Deus tentando imaginar a grandeza de Deus, que na verdade, a Bíblia também já nos escreve que tudo está dentro de Deus. Então, não tem compreensão humana para discernir a Deus. Então, temos que tão somente crer.
creia que Deus existe e Ele vai mudar a tua história, Ele vai abençoar, vai continuar te abençoando e vai usar você para abençoar milhares de pessoas. Simplesmente creia. Quando alguém te perguntar, mas você já viu Deus? Irmão, Jesus é maravilhoso. Eu tenho a presença dEle. Diga que você tem. Eu tenho a presença dEle. Você aceita uma oração, você quebra toda a indagação no poder da oração. Que o poder da oração manifesta a graça de Deus sobre aquela vida. E você ora, Senhor, revela para Ele aqui. Revela para ela a tua graça, a tua glória, o teu favor. Então, é o único jeito, não tem como, Deus é isso, Deus é aquilo, a pessoa vai vir competir com você, aí vai vir um outro falar igual os romanos, os gregos, não, Deus está lá no Monte Olimpo, porque Deus é Zeus na verdade, aí o outro vai vir falar assim, não, porque eu creio nisso, porque nos livros de Enoque, nos rolos do Mar Morto lá, e tá, esquece tudo isso, isso não é a indagação correta, deixa a pessoa falar, falou, você quer que eu te revele Deus? Posso fazer uma oração para você? Você quebra o jugo e despedaça todo o mal que está ali e manifesta o Espírito Santo pelo poder da oração. Então, Deus não é discernido por raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Lá em 1 Coríntios 2, 4. O mistério oculto, segundo tópico, foi revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Vai vendo quão grande e importante é a igreja. Sabe o que eu vou te falar uma coisa? A inspiração para esta lição veio de Deus. Claro que como tudo que é de Deus, tudo que fala de Deus vem de Deus. Mas vou te falar uma coisa. Não tinha uma lição mais extraordinária para falar na época da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Nós estamos tratando de assuntos muito poderosos. Estamos recebendo de Deus a informação de que nós somos uma igreja e estamos entendendo o conceito de igreja. Nessas últimas lições, assista depois sistematicamente essas lições e compreenda à luz da Bíblia que a igreja é tão poderosa que ela não é simplesmente igreja. Ela é simplesmente muito mais do que isso. Ela é embaixadora. Ela é a representante. A igreja não é somente uma denominada como a noiva, ela é, de fato, a noiva de Cristo. Então, Deus está aqui agora. Me deu vontade de falar em mistério aqui. Deus está aqui agora. Você sabe como? Em você, em mim, nós somos a imagem de Deus. Cheios do Espírito Santo, obviamente. Não aqui nesse corpo físico. Nós somos a imagem de Deus com a presença dele, com a glória, a luz do Evangelho. Nós precisamos mostrar essa graça para todas as nações. Então, nós estamos entendendo que o maior mistério foi revelado e ele é a igreja. Não tinha uma lição mais extraordinária para a época do coronavírus. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, aqui em Efésios 1, 14 e 3, 11. O processo com a execução da obra de Cristo, em Efésios 1, 7 e 2, 15, e também com a criação de uma nova humanidade, Efésios 2, do 1 ao 10. Nós estudamos isso na lição anterior ou na retrasada, se não me falha a memória. Como também é a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo. Então, nós somos uma nova humanidade, nós também somos a união entre judeus e gentios, e nós somos a família de Deus e corpo de Cristo. Família de Deus e corpo de Cristo. Na tua família, por exemplo, os irmãos que estão nos acompanhando pela IBD, lá na tua casa mora teu filho, tua filha, um exemplo. Quem sabe mora até teu genro, mora lá, tua família, correto? Tua família tem acesso diferenciado a você. A tua família fala com você de formas diferentes. Aí chega alguém de fora, mesmo sendo um grande amigo, mas ele ainda precisa pedir licença para entrar na tua casa. A família entra. A família chega, abre o portão, se tiver cadeado. Que nem aqui em casa, o portão é no controle, aí chegam lá e
quando tiram a campainha, né? Aí colocam lá por causa do barulho da campainha. Meus irmãos acabam tirando a campainha para não fazer barulho na casa. Tem hora, né? Cada costume, né? E aí gritam lá, abre o portão! Aí alguém vai lá e aperta o controle, abre o portão. Simplesmente assim. Mas quando chega alguém, mesmo sendo um amigo, bate palma. Você não abre o portão, ele não grita, abre o portão. Você vai atendê-lo no portão. Você vai atender tanto um amigo como um estranho, tá? Quase da mesma forma. A diferença é só o trato ali, mas o atendimento é o mesmo. Você vai até o portão. Daí você decide se recebe para dentro da sua casa ou não, porque não é tua família. Note o que é que você foi transformado a partir do encontro que pela maravilhosa graça você teve com Jesus, através do doce Espírito de Deus, desta revelação. Você é a família. Por isso, já valeu esse domingo. E a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Eu já disse a missão, nós precisamos revelar essa sabedoria de Deus. E loucura para os homens, mas precisamos falar. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo. Dá glória a Deus, meu irmão. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas, em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Em Gálatas 3:28 e Efésios 3:6. Estamos aqui pertinho mesmo. Vamos ver aqui Gálatas 3:28, que vai dizer assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Já vou lhes alertar que o texto, ele está querendo dizer que qualquer pessoa tem o livre acesso, correto? Mas o texto em si não está autorizando práticas de pecado. Ele não faz distinção a ninguém. Judeu, gentio, brasileiro, vamos trazer tudo para os nossos dias. Brasileiro, inglês americano, latino, africano, muçulmano, coreano, budista, falando de religiões também, budista, católico, evangélico, protestante, neopentecostal, pentecostal, carismático, presbiteriano, quadrangular, assembleiano, não tem diferença, levando para o pecado, descendo o nível, um ser humano comum. A Bíblia fala, então eu vou falar, é um ensino, prostituta, homossexual, hétero e assim por diante. Não existe distinção. Deus é Deus de todos. E ponto, é a vontade do Senhor. Primeiro que foi Ele que criou. Se alguém nasceu nessa terra, é projeto de Deus. Mas nada disto dá ao homem o direito de praticar a prática do erro diante do Eterno. Porque uma vez está escrito que nós conhecemos a maravilhosa graça, nós não somos mais o mesmo, nós fomos transformados e estamos num processo de regeneração. Nós já começamos elas no dia que conhecemos a Jesus. Então nós estamos sendo regenerados para uma nova vida em Cristo. Amém? Então agora nós passamos a ser embaixador. Embaixador não é do jeito que nós queremos ser. Nós se adaptamos ao modelo de quem nós estamos representando para que a gente possa ser como Ele é, falar a mesma língua dele, se vestir como Ele, andar como Ele, para que as pessoas possam reconhecer de fato que somos embaixadores dele, de Cristo. E não estou falando isso com a aparência judaica de Jesus. Não é a aparência de Jesus lá naquela época, mas é o comportamento dele.
tudo acerca do seu comportamento, né? Senão teria que estar com a barba, agora passando óleo. Não, não é isso. O Espírito Santo está falando mais. Eu não posso andar vulgar, falar vulgar, andar de qualquer jeito, estar sentado em qualquer tipo de roda. Eu preciso ter um diferencial. É isso que o Evangelho nos aponta. Então aqui está dizendo que não tem distinção de pessoas, tá? A magnitude desse mistério revelado, que é a igreja, é que não tem distinção. A igreja está com a porta aberta para receber todo mundo. Venham, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Foi o Senhor quem disse isso. E como eles vêm até Jesus? A nós. As pessoas vão vir a nós. E nós vamos revelar Jesus a eles. E Jesus revelado a eles pelo Espírito vai transformá-los, vai aliviar esse fardo pesado que está sobre as costas de cada ser humano. Então nós precisamos revelar a magnitude desse mistério. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Ou seja, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, fez isso, cometeu esse erro. Esse mistério, daí Paulo vai lá e acaba aqui lhe explicando. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então nós vamos revelar. Efésios 3, versículos 7, 8, versículo 10 e versículo 11. Você vai ter essa interpretação, né, dessa propagação. Síntese do tópico 2. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Então, hoje, não tem aqui nós fazendo a EBD? Tem alguém fazendo a EBD ali na cidade de Itapetininga, na cidade de Salto de Pirapora, Votorantim, não só aqui em Sorocaba milhares estão fazendo. Aí vai ter lá em São Paulo, Rio de Janeiro, vai ter nos Estados Unidos, em vários lugares. No mundo todo alguém está falando de Jesus, nesse momento, ou pela EBD ou pregando o Evangelho. Então, todo mundo tem o acesso. Se converteu a Cristo, é a igreja, é corpo de Cristo. E sendo fiel, é bem ajustado. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden, já disse isso e a lição está nos apontando. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. O primeiro tópico desta última síntese, da terceira síntese, que é o mistério pré-estabelecido por Deus, diz: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas. Você consegue ver desta forma? Riquezas insondáveis. Versículo 8 do capítulo 3 de Efésios. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Efésios 1:7. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Imensurável. Compartilhar. Ou seja, eu preciso pregar. Ele ainda diz em uma das suas cartas: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, porque ele entendeu a imensurável responsabilidade que ele tinha, é uma riqueza incalculável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição, olha só, ele ministrava a perfeição para todos, e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Que na verdade isso é um privilégio, meus amados. Nós é quem somos essa revelação de Deus. Isso aqui é um mistério extraordinário. E é um privilégio incalculável. Você não tem ideia. Irmão, pelo amor de Deus. Sabe o que é o triste? Eu vejo sim, muitas pessoas estão enfraquecendo na sua fé com a igreja fechada. Mas quem entende o Evangelho, mesmo que se enfraqueça algumas vezes, precisa se lembrar de quão precioso é o chamado. Essa vocação, foi Deus que te inseriu, falei até igual carioca, Deus, foi Deus quem te inseriu em si. Você é a família, você é a família de Deus.
Entenda isso, é uma preciosidade incalculável. Conte para as pessoas que você é família de Deus. Ó, proclamar que essas dádivas foram projetadas. Peraí, deixa eu fazer Conte para as pessoas que você é família de Deus. Sabe como você faz isso? Quem tem orgulho de um pai? Tem pessoas que têm orgulho de um pai que nem é tão bem sucedido. Porque é teu pai. É teu pai e você tem realmente que ter orgulho dele. Não dos seus pecados e das quedas. Coisas erradas não temos orgulho. Nós temos que ter orgulho de caráter, orgulho de coisas boas. Então, analisa. Se você tem orgulho de um pai humano que morre, e que tem que ter mesmo, mas morre, como você não vai revelar para as pessoas que você é filho do Jeová Jiré, Jeová Rafá, o Deus vivo, o Deus onipotente, o Deus que falou com Moisés pela sarça, é o teu pai. Tenha orgulho disso. E definitivamente anuncie isso. Que Deus é o teu pai, você é a família de Deus. Os anjos são conservos nossos. Somos todos servos de Deus, mas os anjos não são filhos. E nos veem como filhos de Deus, a partir do momento que nós servimos a Deus, verdadeiramente. E olha, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas, porque foi para isso que Deus fez o homem, para ser uma igreja. Ou seja, uma nação particular, um povo santo. É que o homem se distrai com as coisas da vida e deixa Deus de lado e acaba se tornando uma nação mundana, a nação demoníaca, né? Porque todo mundo que não serve a Deus é uma nação do diabo. Eles não sabem, muitos não sabem disso. Por isso que nós temos essa missão de pregar para eles o evangelho, porque eles nem sabem, mas muitos deles são nação do diabo, e são. Sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano. O conteúdo desse plano, Efésios 2, do 1 ao 6, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus, Efésios 1, 19, 22. Vamos ver o que está escrito aqui em Efésios 2, do 1 ao 6? Capítulo 2, versículo 1 ao 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas. Essa lição nós já aprendemos em algumas lições passadas, então indico mais uma vez que você possa vir assistindo sistematicamente as nossas lições da EBD, para que você possa ter uma melhor compreensão de cada assunto, porque um faz introdução ao outro. Ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui no versículo 6 tem uma revelação para a eternidade. Todos os outros ainda para a terra. Deus nos fez uma sociedade extraordinária, nos resgatou da morte moral que nós estávamos e nos deu uma vida verdadeira, que é o princípio de sua criação. Criou o homem para ser um homem santo, justo. E agora, no versículo 6, aqui nós vamos ter o quê? Aqui no versículo 6, uma revelação. Ele nos ressuscitou, né? Juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma revelação. Nós temos acesso ao poder ilimitado de Deus, mas também nós temos o direito de estar com ele nas alturas, se continuarmos andando no seu caminho. Extraordinário. O segundo tópico, e partindo já para o fim da lição, diz assim: como vivemos anteriormente, o eterno propósito em Cristo. Como vivemos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios 3:9. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto, para ser revelado em tempo oportuno.
1 Pedro 1,20. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada. Segundo, ou seja, o tempo, lá Eclesiastes 3, a gente direciona ele para tantas coisas. Mas ali é a maior revelação de que Deus está absolutamente ciente de tudo, criou tudo e determinou tudo. Então, está em Deus toda a ciência do que vai acontecer e o tempo perfeito para que as coisas aconteçam. E nesse caso, a revelação da igreja 2000 anos atrás se deu a partir do momento em que Deus quis. Este é o tempo perfeito. Agora eu vou me revelar para a humanidade. Eu vou revelar a mim e o meu projeto da maneira que eu quero que seja. E daqui, após isso, eu vou mostrar para eles em forma de profecia uma revelação, que é o Apocalipse. O Apocalipse, meu irmão, não é mistério. Tudo que está no Apocalipse, tanto que o nome Apocalipse, é a revelação. Tudo que está em Apocalipse já está revelado. Às vezes é bem difícil a interpretação, mas para alguns mais, para outros menos, mas a interpretação é um pouco complexa. Mas um detalhe, já está revelado, então não está em oculto. Esse mistério que nós estamos falando aqui estava oculto no Velho Testamento, exceto por algumas revelações que Deus deu a alguns, mas um detalhe, eles não tinham a ciência de como isso aconteceria. Apesar de Deus ter feito um modelo em Abraão, mas eles se excluíram de todos e até porque tinha o mandamento de não se contamine com outras pessoas e tudo mais. Mas Jesus vem e revela agora o plano perfeito. Chegou o tempo e o mistério foi revelado no seu devido tempo, segundo o eterno propósito que Cristo, que fez em Cristo, que Deus fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Já estava escrito na eternidade de Deus. O plano divinamente pré-estabelecido é o terceiro tópico. E o último. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. É muito bom deixar isso aqui mesmo, atestado para que as pessoas entendam que foi porque Adão pecou, porque existe esse detalhe. Eu, no início da minha fé, por falta de conhecimento, achava isso. Mas a Bíblia vai nos ensinando que, na verdade, não. Não é porque Adão pecou que Deus fez um novo plano. Não tem nada a ver. Deus já tinha um plano estabelecido. Olha só, Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário. Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Lembrando que lá em Apocalipse nós vamos ver que antes da fundação do mundo, Jesus já era cordeiro morto. Jesus já era cordeiro morto. Na revelação onde João começa a ver o Senhor, os 7 olhos de chamas do Senhor, vê como cordeiro, vê como leão, agora vê como um ancião de dias. Ali ele está dizendo assim, e eis que ele já era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Logo, você vê que, então, já tinha todo um plano para que Deus criasse revelasse esse mistério que é a igreja. Essa nova sociedade de Deus implantada no meio da sociedade para revelar, né? Para revelar quem é o Senhor para toda a humanidade. Então, por fim, essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3:12. Olha o que diz. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nele. A partir do momento em que você conhece Jesus, a partir do momento que você encontra com Deus e segue os seus mandamentos, você tem acesso com confiança. Não se esqueça, você é a família de Deus. Você é família de Deus. Isso é extraordinário. E por conclusão,
O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, judeus e gentios. Estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amados, ainda que tudo pareça ser difícil e ainda que tudo pareça ser complicado, ainda que muitas pessoas não entendam, ainda que muitas pessoas falem assim, não, eu não concordo muito com isso, eu não concordo muito com isso, todos têm que admitir, o mistério revelado é a igreja, e a igreja tem a missão de ser realmente embaixadora de um Deus vivo. Não tem como negociar. São princípios inegociáveis. Se você é igreja, você tem a missão de revelar realmente esse véu rasgado e o livre acesso para as pessoas e contar para o mundo todo. Vocês também podem fazer parte desta sociedade de Deus. Vocês também podem ser famílias de Deus, como nós agora somos. E no outro tempo não éramos. Então, esta é a missão da igreja. Amém?